Graça e paz, família. Deixar uma pequena reflexão aqui para os amados. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma palavra aí central. Mas eu quero deixar aqui essa reflexão. Um diabo na mesa da comunhão. Um diabo na mesa da comunhão. Queridos, quando nós falamos, desta expressão, ou citamos o nome do diabo, as pessoas atribuem logo a um ser espiritual, na verdade um ser criado por Roma, Roma pegou a mitologia grega e romana e pegou lá, baseado na imagem de Poseidon, o deus lá dos gregos, e criou o pseudo-diabo. E os evangélicos, os cristãos, eles colocaram isso na mente, que um ser espiritual chamado diabo, criado por Roma para meter medo nas pessoas, tem aquela aparência de pele avermelhada. Primeiro que já entra em contradição. Se diz que o diabo é um ser espiritual, então você não pode ver. Mas enfim, criaram aquele homem musculoso, com chifres, com tridente na mão, com aquela cauda, e disseram que ali é o diabo, é o capeta, ali é o diabo. E as pessoas acreditam nisso. Jesus nunca falou de um diabo como um ser espiritual, nunca. Nem Jesus e nem os judeus, porque todas as vezes que os judeus se referiam a diabo e a Satanás, eles estavam se referindo a algo que era opositor, algo que era contrário. Por exemplo, a primeira manifestação bíblica de um ser que se colocou contra alguém foi o anjo que Deus colocou contra Balaão. Balaão estava vendendo o seu ministério e Deus colocou um anjo ali como um opositor. A palavra opositor lá no original vai aparecer Satã, adversário. Então quem foi o diabo ali? O próprio Deus colocou um anjo para ser adversário do profeta Balaão, que estava vendendo o seu ministério. As pessoas perguntam sempre, nós temos mensagens aí no YouTube: ô irmão, e o diabo, o Satanás que tentou Jó? Quem foi? Quem foi o Satanás? E detalhe, Hoje as pessoas têm dificuldade de entender que tudo é um propósito de Deus. As pessoas dizem assim: mas o diabo se levantou contra a vida de Jó, Satanás destruiu Jó. Não foi Satanás. Foi o próprio Deus. Tanto é que Jó reconhece: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem foi o Satanás que se levantou contra Jó? Os amalequitas, que roubaram as suas ovelhas. Os fenômenos naturais que Deus enviou, terremoto, fogo de Deus caiu do céu, disse o próprio escritor, e queimou, a casa caiu sobre a vida dos filhos de Jó e matou. E nós explicamos que o maior diabo da vida de Jó, na verdade, era uma coisa que estava dentro dele: o medo. Jó capítulo 3, versículo 24 ao 26, Jó disse: tudo que eu temia, tinha medo, me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Nunca estive sossegado, nunca descansei. Jó tinha medo de perder a riqueza, Jó tinha medo de perder a saúde, Jó tinha medo de perder os filhos, porque quando você coloca tudo acima de Deus, você está totalmente inseguro das coisas. Quando você confia tudo, quando você se prende em tudo acima de Deus, você pode perder tudo. Então a tua maior riqueza, a tua maior segurança tem que ser Deus, porque se você tem filho, se você tem emprego, se você tem família, tudo que você tem veio dele, então é ele que é tudo em nós. Então Jó precisava se libertar daquele medo que ele tinha, que o escravizava, e aí Deus manifesta como um verdadeiro adversário na vida dele, e via ali mensageiros para destruir, e os próprios amigos de Jó se tornam adversários de Jó. Quando olham para Jó, ao invés de dar as mãos e levantar, eles dizem assim: você está assim por causa de pecado. E não era o próprio Deus provando Jó para mostrar. É claro que na narrativa do livro as pessoas vão ler
né, e tem dificuldade de compreender. Ah, mas parece que Deus está falando com outra pessoa. Tu viste o meu servo Jó? Aí Satanás, sim, eu vi. Querido, aquilo ali é uma alegoria. Aquilo ali não tem nada a ver no sentido literal. A Bíblia de Jerusalém, que eu tenho em casa, ela mostra em bloco o que é força de expressão, o que é uma figura de linguagem, ou o que é linguagem poética. É o autor querendo dar a entender, dar ênfase em uma situação. É como falar do fruto do jardim, né, do conhecimento do bem e do mal. Tinha nada a ver com fruto. Era apenas aqui, ó, conhecimento nasce aqui. Tinha nada a ver de comer. Ah, porque Eva comeu o fruto e deu Adão. Aquilo é uma linguagem poética, abençoado. Não é literal, não. Você não pode acreditar que foi um fruto que separou a humanidade de Deus. Aquilo ali, o fruto do conhecimento do mal, do bem e do mal, foi aqui, né, na verdade, na mente de Adão e de Eva. Tem nada a ver com nada literal. Então, abençoados, nós vamos falar sobre isso aqui. Um diabo na mesa da comunhão. As pessoas, e principalmente o sistema religioso, eles gostam muito de endemonizar tudo que é fora. Ah, é porque está fora da igreja do demônio, é porque está fora da igreja do diabo, é porque se não é cristão evangélico é do capeta, é porque isso. Mas na verdade, os verdadeiros diabos muitas vezes se encontram dentro da comunhão, na mesa com o Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos, dos demônios, né, que é ídolo. O que era que estava acontecendo ali entre os coríntios? O povo de Corinto, eles queriam ter comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam sacrificando aos ídolos. Paulo disse: está errado, que negócio é esse? Vocês querem ter comunhão com Deus, querem ter comunhão com a igreja, mas ao mesmo tempo vocês estão sacrificando aos ídolos, buscando idolatria, misticismo, feitiçaria. E o que era isso? Justamente práticas carnais que não agradavam a Deus. Quando o Filho de Deus hoje, ele tem comunhão com Deus, ele está participando da mesa da comunhão com o Senhor, ele tem que deixar a idolatria coisas. Infelizmente nós vemos e nós denunciamos isso. Quanta idolatria do povo de Deus, é a idolatria uma rosa, do puxamento espiritual, tudo coisa de invenção humana religiosa. É envelope, cadê? Envelope consagrado, é a vassoura ungida. Que vassoura ungida, abençoado? É o óleo que vem de Israel. Que óleo de Israel? Comprou no supermercado, levantou, orou e disse que é consagrado. Tudo coisa de homem, tudo coisa de religião. Ah, é porque eu fui no monte e orei por esse vaso de água, e quando você tomar um copo dessa água vai sarar tudo quanto é doença. Isso é mentira, abençoado. Se tiver de sarar um problema de saúde, doença, seja o que for, vai sarar, porque tudo tem um meio e um fim. Mas não é porque tomou aquela água, não é porque fez aquilo outro, é porque Deus manifesta graça e favor. E sendo assim, as outras pessoas não recebiam bênção, não recebiam cura, milagres, porque não fazem parte dessas questões. Então vamos falar sobre isso aqui. Um diabo na mesa da comunhão. Olha lá, João capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica. A carne presta para alguma coisa? Para nada aproveita. A carne não se converte, abençoada. A nossa natureza humana, esqueça. Durante 17 anos... o sistema religioso me ensinou que se eu fizesse um jejum forte, eu ia perder o desejo carnal. Eu fiz jejum de 12 horas, de 24 horas, de 3 semanas, do propósito semanal, e nunca perdi o desejo da carne, graças a Deus. A pessoa só perdesse o desejo da carne? Não tinha graça, né, irmão? Desejo da vida, comer, me alimentar bem, namorar, hein? Viajar, passear, perdi o desejo da carne. É porque eu sou crente, eu fiz jejum, perdi o desejo da carne. Não existe isso, abençoado. Desejo sempre vai estar na tua carne. Agora você vai se utilizar com moderação, com sabedoria. Não é que vai perder o desejo da carne, não. Você vai controlar, frear esse negócio aí, para não fazer o que convém, o que não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Olha lá. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela não é para a tua carne. Ela é para o teu espírito e ela é vida, ela promove vida em você. Quando você ouve, quando você pratica, isso gera vida em você. Então a palavra de Deus, ela é espírito e vida, tá bom? João 6,64. Contudo, há descrente entre vós, ou incrédulo entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o
havia de trair. Então, dentre eles ali, Jesus sabia quem era que acreditava nele e quem era que, embora estivesse com ele, vivendo os milagres dele, participando da caminhada dele, vendo, todo aquele evento que Jesus de Nazaré fazia e onde Jesus de Nazaré andava, mas havia uma ali entre eles na mesa que era um opositor, que era a palavra do grego diabolos. Era um diabo, um caluniador. Mas não estava ali? Estava, mas era um adversário. Não era de Deus. Estava ali, mas não andava no mesmo espírito, na mesma mentalidade. Sabe, abençoar? Então, Jesus sabia quem era que ia trair. Mas esse que ia trair, ele não estava fora da igreja. Sistema religioso, como eu falei. Está fora da igreja, está perdido. Quantos de nós já sofremos isso? Porque você era da igreja de lá, o pastor te carregava no colo e beijinho para lá, homem de Deus e mulher de Deus. No dia que você falou, não vou ficar aqui não, eu vou participar de uma outra comunidade, ou eu vou viajar, é porque é desviado, é capeta, é não sei o quê. Eu era homem de Deus, eu pregava, era homem de Deus, não, porque aí eu viajo, eu entrego a igreja aí para Elcio mais Cristo, tal, não sei o quê. No dia que eu falei, peraí rapaz, vocês estão pregando outro evangelho? Vocês estão pregando outra coisa? É porque é desviado, é porque não é pastor, é porque eu não consagrei, é porque não sei o quê, é porque eles não batizam nas águas, é porque ele não pede dízimo, está enganando o povo, bebê, bababá. Agora não presta mais? Por que não ensina a palavra? Olha lá, 65. E prosseguiu, por causa disso, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Que conversa é essa de aceitar Jesus? Querido, apelo para aceitar Jesus, você sabia que isso é uma afronta a Deus? Isso é uma afronta a Deus. Imagine que alguém chega aqui e eu digo, quem aí não tem Jesus ainda? Ninguém quer dizer que não tem Jesus. Mas a pessoa subentende que quem não tem Jesus é quem não é evangélico, quem não participa da religião. Aí a pessoa está lá. Você não tem Jesus ainda não? Tem que aceitar Jesus. Porque Jesus disse, vinde a mim. Dentro de que contexto? Explica para as pessoas. Interessante que quando Jesus disse, vinde a mim, ele já está explicando. Vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eles estavam aprendendo de outro. Aí Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aí, ele fala isso em Mateus 11, 28, aí em Mateus 23, ele vai explicar quem foi que ele estava dizendo, vinde a mim. Aí ele disse, olha, vocês que estão aí ouvindo, os fariseus e os escribas, que sentaram na cadeira de Moisés, estão pregando a lei. Tome cuidado com eles, porque eles mandam, mas eles não praticam. Eles colocam um fardo em cima de vocês, que nem eles podem mover com o próprio dedo. Eles são hipócritas, fariseus, eles mandam, mas eles não praticam. Então, quando Jesus disse, vinde a mim, Jesus estava justamente tirando aquele povo que estava vivendo debaixo da religiosidade, debaixo do paga-preço, do sacrifício, sabe, da lei de Moisés, e guarda sábado, e sobe monte, e dá dízimo, e sacrifica. Tanto é que um bateu no peito na oração no templo e disse, eu não sou como o miserável desse pecador, porque eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Porque eu jejuo 2 vezes na semana. Aí Jesus disse, O publicano que declarou que era pecador, desceu para sua casa justificado. E ele, o religioso que dava dízimo, que jejuava 2 vezes na semana, não foi justificado. Viu aí? Então ninguém vem ao Pai, vem a Ele, a Cristo, se pelo Pai não for concedido. Então ele está dentro aqui de um assunto, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando as verdades começaram a ser pregadas, o povo começou a abandonar, já não andava mais com Jesus. Agora, olha a preocupação de Jesus. Abençoados, o sistema religioso, ele não quer perder ninguém. Escute o que eu vou dizer para você. No sistema religioso, você pode até fazer o que é errado, você pode até estar
traindo a sua esposa, ou a esposa traindo o marido. O pastor quer quantidade, ele não quer. Se você for um fiel dizimista, aí que acabou. É claro que ele não vai expor você, te dar você para assumir um cargo. Ele deixa você lá no cantinho, mas você vai ser aquele protegido dele. Eu conheço isso, eu já fui de lá, abençoado. Não, deixa aí, né? É assim mesmo, é porque a pessoa é empresária, é porque a pessoa é o quê? Não, é porque a pessoa é porque na verdade é porque vocês têm medo da verdade. Então o sistema religioso, eles gostam de proteger o erro que lhe dá vantagem. Agora, se ele vê desculpa a expressão, um coitado que não traz nenhum tipo de benefício para ele, aí ele expõe mesmo. Pro inferno, e BBB, bababá, BBB, bababá. Mas se você for útil, na pregação, se você canta, se você faz alguma coisa, tem que proteger essa pessoa. Tem que proteger, não pode expor, por quê? Claro que não é para sair expondo assim, mas também existe muita hipocrisia, abençoada. Então Jesus não ficou preocupado porque as pessoas não estavam mais andando com ele. A religião se preocupa. Porque fulano não está vindo mais. Mas não é preocupado com a pessoa. Não é preocupado com a vida emocional da pessoa, espiritual. Nada disso. É porque está fazendo falta. É porque a casa não está cheia. É por isso que eles se preocupam. É porque caiu a rentabilidade, a meta não está batendo mais. Eu lembro, pessoal, eu estava em um lugar que as filhas do pastor diziam: Jesus, manda pra gente aqui um jogador de futebol, porque saudismo banca tudo. Para isso, pessoal. A filha do líder sacerdotal é carne ativada, abençoado. Então Jesus disse assim, olha lá. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês não querem também não? Imagina, abençoado, que a multidão deixou Jesus por causa da palavra. Por que é que muitas pessoas nos abandonam na trajetória? Eu estou falando do sistema religioso. Porque Deus não vai mudar o sistema religioso. Deus muda você para sair do sistema religioso. Hoje virou moda essa coisa de desegrejado. E eu não condeno não, porque quando você vai conversar com essas pessoas, primeiro que não existe ninguém desegrejado. Eles entendem que desigrejado é quem não vai na igreja. Mas primeiro que igreja não é um templo. Igreja são pessoas, ajuntamento de pessoas. Então não existe ninguém desigrejado. Mas essas pessoas que não frequentam mais comunhão, não se relaciona entre irmãos. Quando você vai conversar com essas pessoas, você percebe que essas pessoas são frustradas com situações que ocorreram dentro do sistema religioso. Mas se você for perguntar, o culpado nunca foi o líder, sempre foi o membro. Nunca foi o líder que errou, sempre foi o membro. Então as pessoas se cansam disso. Jesus não se preocupava quando as pessoas se retiraram. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não querem ir também não? Pode ir se vocês quiserem. Queridos, o que tem que nos prender é o alimento em Cristo, e não nenhum tipo de mandamento, sabe, de imposição. Não sai daí. Quantas vezes nós ouvimos isso agora mesmo, época de Natal, época de Ano Novo. Eu e minha esposa, a gente era privado de viajar e ver nossos parentes, porque os pastores diziam: tem que romper o ano na casa de Deus. Romper o ano na casa de Deus, abençoado? Tudo é de Deus. Deus não habita em templo. Para romper o ano na casa de Deus, só se eu partir para a eternidade, está lá com o papai do céu. Vai morrer? Romper o ano na casa de Deus, tu é obrigado a passar na casa de Deus. Algumas pessoas ainda perguntam: irmão, se vocês não fazem reunião na virada do ano, não? Eu digo: não, porque isso é religião. Nós podemos até fazer uma reunião, seja na véspera da virada, ou no dia da virada, se as pessoas quiserem, a gente, vamos fazer aí um banquete, aí um come-come, tá, mas nada religiosamente, porque vai ser a virada profética, e eu vou liberar uma palavra na sua vida. Isso é conversa de religião, abençoado. Deus está em nós em todo o tempo, não existe virada de ano profética para Deus. Mas Jesus disse: não querem ir, não? 66, João 6, 68, 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem? Essa tradução está perfeita, não é para onde, porque para onde você vai, para onde você quiser. É para quem? Para onde iremos você pode sair. Eu saí daqui, fui para ali, fui para... Não. É para quem? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Ah, mas isso aqui parece que massageou o ego de Jesus, e Jesus disse: oh glória, os meus filhos me reconhecem? Jesus ainda foi além. A multidão deixou Jesus, Jesus não se preocupou, perguntou se os 12 também queriam ir. Quando Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos? Jesus ainda não se contentou, ainda perguntou mais, aliás, ainda afirmou outra coisa que interessante. 6,70. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Eu não escolhi os 12? Quem escolheu os 12? Jesus. Contudo, um de vós é o quê? É o diabo. Um de vós é diabo. Outra tradução vai dizer: um de vós é um diabo, porque é uma tipologia de um opositor. Porque diabo, e como eu falei, Satanás, não se refere a um ser, mas circunstâncias. O próprio Jesus chamou Pedro de Satanás, em Mateus 16, 18 em diante. Quando ele diz: para trás de mim, Satanás, porque conhece as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Ah, mas é porque Pedro estava possuído ali. Não, não estava não, porque quando Jesus repreende Satanás, Jesus estava repreendendo uma palavra de oposição lançada da boca de Pedro. Pedro disse: eu não vou deixar você morrer, mas ele veio para morrer. Aí Jesus repreende: para trás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus e só as coisas dos homens. Então, querido, um diabo na mesa da comunhão. Você vai ver no meio do povo de Deus, o próprio Deus disse pelos profetas: há ímpios no meio do meu povo. Você vai ver opositores, adversários no meio do povo de Deus. Queridos, os meus maiores adversários hoje, os meus maiores Satanás e diabo na vida, não é o católico, não é o umbandista, que eu conheço alguns, não é o ateu. Os meus maiores adversários hoje se denominam evangélicos. Por quê? Porque eles sabem que nós estamos tocando em uma ferida e expondo, expondo a podridão. Um pastor que era amigo meu, porque eu já sentei mais de 100, em congregação com mais de 100 pessoas, porque eu sou teólogo, eu sou seminarista, eu sou isso ou aquilo. Ligou para mim, ficou quase 2 horas da manhã conversando comigo. Elcio, por favor, pare de ensinar que não precisa dar dízimo na igreja. Aí você quebra a gente. Falei: filho, mas dízimo, por favor, pastor, você que é teólogo, dízimo é dinheiro? Onde é que está na Bíblia que dízimo é dinheiro? Ele era meu amigo, me bloqueou nas redes sociais. Era um pastor amigo meu. Para de ensinar as pessoas que dízimo não é dinheiro. Por favor, Elcio, se você ensinar as pessoas que dízimo não é dinheiro, a obra de Deus vai falir. Eu falei: meu amigo, a obra de Deus não vai falir nunca, porque Deus não é um Deus pobre que depende do teu 10% para sustentar a sua obra. Claro. E ele ficou incomodado com aquilo. E ele sabia que nós não batizávamos nas águas. Você tem que voltar a batizar nas águas. Eu falei: por quê? Me mostra na Bíblia que o batismo nas águas salva alguém. Não, mas é porque Jesus ordenou. Jesus ordenou para quem? Quando ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Para quem ele falou aquilo? Para os judeus. Para quem Jesus de Nazaré enviou os judeus? Para os judeus que estavam perdidos da casa de Israel. Agora me mostre Paulo, que foi enviado aos gentios, batizando nas águas. Mas Paulo batizou em Atos 19, claro, no início da transição da lei para a graça. Depois Paulo reconhece e diz: Cristo não me enviou a batizar, mas para evangelizar, para que a fé de vocês não apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Por quê? Porque era um batismo transitório, era algo que iria desvanecer, iria acabar. Porque João Batista foi o último profeta da lei de Moisés. O batismo que a igreja se encontra hoje é um batismo no Espírito. E o batismo do Espírito não é como eles ensinam. Porque se você não falar, ela baixar, ele me canta. Aí você não tem o Espírito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. E quando a gente expõe essas coisas, na mesa da comunhão é que nós vemos os verdadeiros diabos se levantar. O pastor ficou de mal comigo. Pessoas que me ligavam para eu ir pregar no interior, nas suas igrejas, hoje não querem conta comigo. Não traga ele não, porque se trouxer ele vai falar a verdade e vai quebrar a casa. Vai quebrar, abençoado. Você acha que, querido, nós não precisamos ser batizados nas águas, que era para os judeus. Batismo nas águas era um batismo transitório. A igreja está batizada com o Espírito.
Logo eu, que era pentecostal do pé roxo, que saía labachura e me canta. Aí eu chego hoje e digo, querido, línguas estranhas na igreja, na Bíblia, não é esse labachúria, é falar em outro idioma, sem nunca ter estudado. Aí quebra com eles. Sabe por quê? Porque eles sabem. Eu não vou generalizar, tem muita gente inocente que fala porque aprendeu, igual papagaio. Eu tinha um papagaio, eu amo meu papagaio, que minha esposa fez eu vender o papagaio por 300 conto, abençoado. Meu papagaio com 1 ano de vida, tomava banho comigo, estava dando até terra, ele abria as asas assim, ó. Meu papagaio estava aprendendo a falar, eu dizia, bom dia, meu filho. Bom dia, papai. É uma coisa linda. Se você acordasse e não desse bom dia, ele ficava o dia todo te perturbando, igual um capeta. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Cris, às vezes, acordava com o cabelo para cima, não queria dar bom dia. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Enquanto ela não desse bom dia, ele não parava. Eu tive que vender porque queria beliscar minha filha. Ficou com ciúme da minha filha recém-nascida. Tive que passar para frente. Mas, enfim, tem gente que é igual papagaio. Aí chega em um ambiente apropriado, já tudo programado ali. Aí o irmão do lado, ele abaixar, ele me canta. Aí ele olha assim, você tem o Espírito Santo? Aí a pessoa faz igual aquele povo lá que Paulo encontrou, né? Eu nem sei o que é o Espírito Santo. Ah, porque se você não falar em língua de anjo, você não tem o Espírito. E aí coloca a mão na cabeça e empurra, puxa o cabelo. Ai, bola a língua. Quantos irmãos aqui no nosso meio já testemunharam? Que lá no momento lá de consagração, de pegar diploma, tinha que falar em língua, senão não recebia. E o que foi que os irmãos fizeram? Inventaram na hora. Tem um irmão aqui que disse assim, cadê o irmão Aldo? Ele vai me ver aqui na gravação. O irmão Aldo disse, meu irmão, disse que eu tinha que falar em língua. E na hora eu fiz assim. Aí ele disse, pronto, tá batizado. Tá batizado. Mentira, abençoado. Ter o Espírito Santo nada mais é do que domínio próprio. Ter consciência que você é de Deus. Saber discernir o que é certo, o que é errado. Ter sabedoria do alto, saber que salvação eterna não se perde porque foi Deus que te deu. O Espírito Santo não tem nada a ver com oba-oba, com BBB, com joga-cadeira, com quebra-pote. Não, abençoado. É você ter a sua convicção, isso é teu Espírito. Eu tenho convicção que Deus habita em mim, ponto final. Que nada vai roubar a minha salvação, nada vai tirar a minha comunhão com Deus. Mas, infelizmente, havia com Jesus, diabo no meio da comunhão, na mesa da comunhão. Contudo, um de vós é diabo, adversário, opositor, que não é um ser, tá bom, abençoado? É um adjetivo isso aqui, tem nada a ver com a criatura. Por favor. Tudo que se opõe a você é um diabo. Você sabia que tem irmãos que tem um diabo na própria família? Ele crê na palavra do Cristo ressuscitado, mas a esposa ou o esposo quer ir para a fogueira bamba. Quer ir para um monte, 3 horas da manhã, deixa o marido com frio em casa e diz que vai buscar o Espírito Santo com o pastor. Que Espírito? É o opositor. 71, olha lá, eu encerro aqui minha fala. 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um de quê? Dos 12. Então quem era o diabo aqui? Judas. Jesus disse, um de vocês vai me trair. Aí Pedro disse assim, João, já que tu tem intimidade aí com o mestre, pergunta a ele aí quem é que vai trair ele. Aí João foi lá, colocou a cabeça, João tinha um cheiro, João queria intimidade, né? João queria estar mais perto. João foi lá, colocou a cabeça no peito de Cristo, falou, mestre, quem é que vai te trair? Aí Jesus foi lá e disse assim, o que vai me trair é aquele que eu der o bocado molhado na boquinha. A igreja evangélica te ensinou que para ter comunhão com Deus tem que comer o quê? O pão da padaria de Joaquim, que sua a noite toda e hoje de manhã a pessoa... Ah, é? Judas Iscariotes, Jesus deu na boquinha, molhadinho, molhou no vinho, e deu lá na boca, dizendo, é esse aqui que é o traidor. Eu fui de igreja evangélica que o pastor no dia de ceia dizia que os obreiros tinha que dar um na boca do outro. Tinha vezes que o obreiro não suportava outro obreiro, mas tinha que fazer. Calma, não morde meu dedo não, viu, miserável? Ah, pastor, vamos ter comunhão com Deus. Pega um pedaço de pão,
Mas quer ter comunhão, meus irmãos? Fique alegre, vive em paz. E a gente tem ali café tudo de graça. Se a gente pudesse levar todo mundo para a pizzaria. Comunhão com Deus é isso, é alegria no Espírito, é paz no Espírito. Comunhão com Deus é a igreja em saber que está perfeita no Senhor. Não tem nada a ver com nada ritualístico. E come um pedacinho de pão e bebe um copinho de suco. E agora eu passei a ser santo. Mas e o resto do mês? Separe, por favor, meus amados, separem religiosidade de espiritualidade. Religiosidade é isso. Tem que se vestir assim, mulher não pode cortar o cabelo assim. Na religião, se vê minha mulher com esse cabelo aí de milho, vamos pegar pesado. Mas ela está na graça, irmão, ela é livre, o cabelo está bonito. Pode não estar para você, para ela está bonito, então estamos em paz com Deus. Amém? Eu ouvi um amém? Então na religião tudo é pecado, não pode isso, não pode aquilo. Você é de Deus, você é livre. Amém, abençoados? Graça e paz, guarde essa reflexão no teu coração.